se colocasse fogo na pele, a pessoa não sentia. A lepra deixava a pessoa insensível ao fogo. Fala, lenhadores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Vamos queimar lenha? Vem comigo! Antes nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Bendito Deus e eterno Pai, engrandecido é o teu nome. A palavra do Senhor está aberta. Pedimos a Ti, Senhor, fale conosco, Deus, e que eu diminua e que o Senhor cresça. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 e 2 diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O primeiro ponto interessante aqui é que o Senhor desceu do monte. E quando ele desce do monte, as multidões desceram com ele. E que monte é esse? É o famoso Monte das Bem-aventuranças. O mestre havia passado um bom tempo ensinando acerca do reino dos céus. Ele próprio é a boa nova de salvação. E ele veio dar sentido completo a tudo aquilo que já havia ensinado desde Gênesis até o momento em que ele estava ali na terra. Mas cabe ressaltar que apesar de esse ensino ser tão maravilhoso, ser tão profundo, em nenhum momento nos capítulos anteriores, a partir do 5, alguém adorou ao Senhor de joelho como fez esse leproso. Em nenhum momento cita que uma das pessoas que estava ouvindo o mestre o adorou. Estavam maravilhadas, estavam fascinadas, perplexas com o ensino do mestre, mas em nenhum momento teve adoração. Porém, como nós lemos, o mestre desce do monte, e quando ele desce, um leproso se aproxima. É importante a gente refletir sobre o leproso, sobre a lepra. Sabemos que a lepra era uma doença que deixava a pessoa impura, fazia com que a pessoa se tornasse impossibilitada de viver na sociedade. O leproso precisava viver fora da cidade muitas vezes. O leproso ele precisava se retirar. Ele não poderia estar em um ambiente social, porque ele tinha lepra. E toda pessoa que tivesse contato com um leproso, ela se tornaria automaticamente. Por isso, o leproso ele tinha que toda vez que ele fosse se dirigir a um determinado lugar onde tivesse outras pessoas, ele tinha que gritar impuro, 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 isso bem alto. Muitos historiadores afirmam que o leproso andava com sino. E toda vez que ele estava se aproximando de local onde havia pessoas, ele tinha que tocar o sino e gritar leproso, impuro, impuro, impuro. Cabe a gente refletir que o leproso é uma pessoa, por isso eu vou colocar o rosto dele aqui. Suponhamos que seja essa pessoa, que tem família. Vamos conjecturar. Imagine que esse leproso tenha filhos, tenha tido uma esposa e, com o tempo, ele contraiu a lepra. E por ter contraído a lepra, ele teve que se retirar, teve que se afastar da sua esposa, teve que se afastar dos seus filhos, teve que se afastar do seu emprego, da sociedade como um todo. Mas vamos ser mais precisos, imaginando a dor desse leproso e não poder ter o abraço da sua esposa, não poder ter o carinho dos seus filhos. Porque, como já mencionamos, o leproso tinha que viver isolado. Ele vivia fora da cidade, em um lugar de refúgio, onde estavam outros leprosos também, e pessoas que tinham outros tipos de doenças. Sinta a dor desse leproso, de não poder estar próximo dos seus, de por conta dessa doença estar distante dos seus. Reflita na dor desse leproso. Assim como esse leproso, tem muitas pessoas que não podem, por conta de diversas situações, estar próximo dos seus. Assim como esse leproso, aqui tem pessoas que estão ouvindo, que está há muito tempo
sem poder abraçar a sua esposa, abraçar seus filhos. Reflita nisso. Mas só que esse leproso, ele não se contentou, ele não se conformou com a situação dele. Tem um texto de Romanos, capítulo 12, que diz: "E não os conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Imagina que a fama de Jesus chegou lá no campo de refugiados, lá fora da cidade, onde estavam todos os marginalizados. E esse leproso, que vivia isolado, que vivia tendo que gritar: impuro, 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 escutou essa história. A história de um homem de Nazaré que tem feito cego enxergar, que tem feito enfermos serem curados. Essa história chegou lá. E quando chega nesse lugar, esse homem vê brilhando uma esperança, mas não uma esperança que se apaga rapidamente, mas uma esperança viva. E após raiar essa esperança, ele decide ir até aquele a quem ele ouvira, que tem curado, que tem libertado endemoniados, e ele decide dar um passo de fé. Um passo não, vários passos de fé. Imagina que esse homem, para chegar no mestre, ele teve que cruzar por muitas pessoas. Nesse processo de chegar até o mestre, ele teve que gritar várias vezes: impuro. Ele foi humilhado. Imagine as pessoas querendo se distanciar dele, com medo dele, e nesse percurso, nesse processo para chegar até o mestre, ele sofreu diversos tipos de preconceitos, palavras lançadas, palavras maldizentes, olhares de repreensão. Talvez como esse leproso, você achava, na verdade, que não tinha mais esperança. Mas essa mensagem está chegando até você através desse celular. E aí começa desde já raiar, brilhar uma luz. Eu te digo uma coisa: o intuito da mensagem que estou trazendo é esse mesmo. Ela foi direcionada para o teu coração, para que você se levante dessa situação. Talvez você esteja com medo de voltar, e nessa volta, nesse processo de volta, você ser humilhado, você ser constrangido. Não temas, não te assombres. Dê esse passo. Repare que em Lucas capítulo 15 fala do filho pródigo. O filho pródigo tem um momento de lucidez. Ele cai em si, é o que diz o texto bíblico. E quando ele cai em si, ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. E quando ele decide voltar para a casa do pai, quando ele volta para a casa do pai, o pai estava à espera do filho perdido. Talvez você esteja pensando em voltar para a casa do pai, como o filho pródigo, mas esteja sem força. Neste dia, o Senhor vai te fortalecer em nome de Cristo Jesus. Mas continuando aqui, falar do leproso, voltando para a situação do leproso. O leproso, ele aproximou-se de Jesus. Quando a gente lê aproximou-se, parece muito simples, mas não foi tão simples se aproximar de Jesus, porque o texto diz que multidões seguiam o mestre. E ele tem que cruzar, passar, se desviar para chegar até a presença do mestre. Ele teve que batalhar muito, teve que ser muito rejeitado, pois todos tinham medo. A lepra era uma doença que não tinha cura, era uma doença que era visível. Se a pessoa tivesse com lepra na pele, se colocasse fogo na pele, a pessoa não sentia. A lepra deixava a pessoa insensível ao fogo. Talvez você esteja como aquele leproso, insensível ao fogo, mas não esse fogo aqui, fogo físico, ao fogo de Deus. Mas o Senhor, nesse dia, Ele quer incendiar o teu coração com o fogo dele. Continuando aqui o texto, ele se aproximou-se do Senhor, adorou de joelhos e disse: se quiseres, podes purificar-me. Olha que bonito a fé desse homem.
Ele teve que, como falei já, estou sendo repetitivo, mas cabe a gente refletir. Ele venceu tudo aquilo que paralisava ele, chegou até o mestre, e quando ele chega no mestre, ele fala: se quiseres, pode me purificar. Ele cria que Cristo tinha o poder de fazer com ele aquilo que ninguém tinha feito, de curá-lo. Talvez você esteja incrédulo, mas eu te digo uma coisa: Deus tem o poder de te curar. Continuando o texto, diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Esse homem, ele deu um passo, ele deu vários passos até chegar no mestre. Ele deu um passo grande, que foi o passo de fé. Chegou até o mestre, adorou o mestre, reconhecendo no mestre o Messias, reconhecendo no mestre a deidade. E ele falou: se quiseres, pode me purificar. O mestre respondeu para ele. Na verdade, Jesus estendeu a mão, diz o texto. Meus irmãos, pensa em quanto tempo esse homem estava sem receber um abraço. O mestre estendeu a mão para esse homem. E quando o mestre estende a mão para ele e toca nele, as pessoas tinham medo de tocar nesse homem. As pessoas fugiam desse homem. Esse homem era um homem que as pessoas tinham... Se passasse por um lado da rua, as pessoas atravessavam a rua. E o mestre tocou nesse homem que era desprezado, que era humilhado por conta da sua situação. E o mestre falou para ele: eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. O mestre conhecia esse homem. O mestre conhecia a dor desse homem. O mestre viu nesse homem todo o processo, todo o percurso que ele levou para chegar até ele. E quando esse homem chega, quando esse homem faz a petição, o mestre estende a mão, o mestre toca nele. Você sabe quanto tempo ninguém tocava nesse homem? Você sabe quanto tempo ninguém parava próximo desse homem? Muito tempo. As pessoas não queriam estar perto desse homem. E o mestre, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, tocou nesse homem. E quando o mestre tocou nesse homem, esse homem imediatamente foi curado. A lepra que atormentava a vida desse homem diversos anos, acredito eu, o texto não fala quanto tempo, mas a lepra que tirava a paz desse homem o deixa após o mestre tocar nele. Não é a lepra que contamina o mestre, mas é a pureza do mestre que purifica esse homem. Por isso esse homem disse: se quiseres, pode purificar-me, porque a pureza do mestre é tão grande, é tão profunda, que ao tocar nesse homem, a lepra não contamina o mestre, mas o homem que era leproso é purificado pela presença do mestre. Talvez você esteja se sentindo impuro, indigno, não merecedor, e de fato não somos, não merecemos nada, mas o mestre é aquele que é gracioso, o mestre é aquele que é bondoso, ele tem prazer, ele se alegra quando nós recorremos a ele. Na minha angústia clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. Me tirou de um charco de lama, diz o Salmo 40, me tirou de um charco de lama e me colocou no alto de uma rocha. Talvez você esteja como esse leproso, sendo humilhado. Talvez você esteja como esse leproso estava, sendo rejeitado, tendo que viver fora da cidade, num lugar de refúgio. E quando ele foi buscar refúgio em Cristo, Cristo tornou-se para ele refúgio e fortaleza dele, socorro bem presente na angústia. E o Cristo, que é gracioso, como já citei, que é bondoso, que é beneficente, tocou nesse homem e mudou a história desse homem. Esse homem que tinha que viver refugiado, isolado, encontrou um refúgio, encontrou um tesouro precioso, encontrou em Cristo o médico dos médicos. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você esteja com lepra, esteja insensível à voz do mestre. Nesse dia, o mestre quer te curar.
O Mestre quer fazer com que toda lepra saia da sua vida. Toda insensibilidade ao toque do Senhor saia da sua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu viver. Nós vimos aqui que o Mestre curou ele imediatamente. Você que está ouvindo essa mensagem, o Mestre pode te curar agora, imediatamente. Como disse Jó, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E quando a gente continua lendo aqui a mensagem, no versículo 4 diz assim, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém? Jesus orientou ele a fazer conforme a lei ordenava na época. Mas daí a gente tira um aprendizado. Você não precisa ficar falando, mas que a tua vida, que a cura que você recebeu, seja um testemunho vivo dos feitos de Jesus na sua vida. Amém, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor te abençoe nesse dia. Assim a gente termina a nossa reflexão e agora irei fazer uma oração para concluir essa mensagem. Bendito Deus, eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o Senhor Deus que vive e reina para todo o sempre. Pai, abençoa-nos, Pai, com a Tua presença. Tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, que estão se sentindo como leproso, Pai, distante da família, por conta de diversas situações, de diversas circunstâncias, desacreditado, tendo que viver, Senhor, rejeitado, isolado, mas eu te peço em nome de Cristo Jesus, Pai, que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem seja impactada pela sua presença, impactada pelo seu toque, Pai, que toda lepra espiritual, que tem trazido insensibilidade, que tem trazido, Senhor, distanciamento do Senhor, seja jogado por terra em nome de Jesus. E que esse momento de dor, até de rejeição, seja assim, uma força propulsora, uma força que vá conduzir essa pessoa até os teus caminhos, meu Pai, até a tua santa palavra. Porque com certeza, Pai, assim como o pai ali de filho pródigo estava com os braços abertos, o Senhor está de braços abertos para sarar todas as nossas enfermidades, seja elas física, espiritual ou emocional. Essa é a minha oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. E é isso, meus irmãos. Se vocês gostarem desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva para que essa mensagem chegue a diversos corações que estão precisando de uma palavra do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo.